Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos tenham tido um excelente domingo e principalmente um excelente Dia das Mães. Não sei se você pôde visitar a sua, abraçá-la, mas de qualquer forma, ah, louve a Deus pela vida dela, ore ao Senhor, agradecendo pela influência e referência que ela foi e é em sua vida, né? Se você já perdeu a sua mãe, que você possa louvar a Deus pelo tempo que passaram juntas ou pelas referências diretas e indiretas que ela foi para você. Ah, felicitamos as mães, né, pelo Dia das Mães, não somente as mães biológicas, a gente sabe que tem as mães de sangue, mas também as nossas mães de criação, aquelas mulheres que foram referência em nossas vidas, mesmo não sendo de sangue, mães adotivas, as mães espirituais que nos acolheram em Cristo Jesus. Então, várias são as mães que nós podemos louvar e agradecer ao Senhor Deus por elas. Mesmo nessa situação complicada, como eu disse hoje de manhã, porém, não podemos deixar de louvar ao Senhor por essas bênçãos em nossas vidas, não é mesmo? E tem uma frase muito interessante que muitos acreditam que foi o Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, pelo menos algumas fontes dão a ele a autoria desta frase: a mão que embala o berço governa o mundo. É uma frase que diz da importância da mãe na criação de seus filhos, né? Eu trouxe aqui uma frase, Sofia Lima Dutra, uma juíza, é um artigo que ela escreveu sobre alguma coisa relacionada às mães no direito, que não é relevante para a gente no momento, porém a introdução desse artigo que ela escreveu nos é importante e nos leva à reflexão. Eu vou ler na íntegra, ela diz o seguinte: estas palavras, né, na frase do Abraham Lincoln, a mão que embala o berço governa o mundo, estas palavras, por muitos creditadas a Abraham Lincoln, revelam o poder da maternidade e sua importância nos caminhos que tomam uma sociedade. A educação e a bagagem cultural dadas a uma criança no seio familiar são fatores que ela leva e transfere para as futuras gerações. Mais uma vez, frase da Sofia Lima Dutra, uma juíza, e essa frase realmente corrobora com a importância dessas mulheres em nossas vidas. Então, por isso, nós louvamos ao Senhor pela vida delas. Você que é mãe, parabéns pelo seu dia. E você que é filho, que você é marido, entenda que não é somente num dia, que todos os demais dias do ano você possa valorizar essa grande preciosidade de Deus em sua vida, honrá-la, cuidá-la, e que Deus abençoe todas as mães, né? Que Deus abençoe as mães biológicas, como eu disse, as adotivas, de criação, as espirituais, e que nós filhos possamos valorizá-las e honrá-las com o que somos e com o que temos. E um texto que eu pensei e trouxe para a reflexão de hoje à noite, está lá em 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo ao seu pupilo, ao seu discípulo Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, versos 3, 4 e 5, onde o apóstolo, escrevendo ao seu aluno, diz o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Oremos para que o Senhor nos inspire e nos ilumine com o estudo da tua palavra nessa noite. Senhor, obrigado pela graça e pela misericórdia do Senhor, pelo dia que tivemos. Obrigado, a Deus, pelas mães, pelas mulheres que passaram, a Deus, e que estão passando e que ainda vão passar pelas nossas vidas, nos ajudando, a Deus, a formar o nosso caráter, principalmente diante do Senhor. Obrigado por essas preciosidades. Sabemos, ó Deus, que elas não são perfeitas, não foram perfeitas e nunca serão perfeitas nessa terra,
mas que o Senhor Deus trabalhe na vida de cada uma para que possa, Deus, exercer essa tão nobre e valiosa lição na vida de seus filhos e que os filhos possam valorizar e honrar essas mães com muita destreza, ó Deus. Que os maridos possam auxiliar as suas esposas e mães também nessa tarefa árdua e difícil, que é criar filhos. E que a igreja do Senhor toda se fortaleça, ó Deus, nesses momentos difíceis que estamos passando de distanciamento social e de periculosidade dessa doença. Fortaleça-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade, e que possamos, ó Deus, crescer no Senhor, para que ainda agora possamos viver intensamente a vida de igreja, mas quando tudo isso acabar, estejamos mais fortes do que nunca. Fale conosco através desses breves versos e edifica-nos conforme a Tua vontade, para o louvor da Tua glória, para a edificação da Tua igreja e para a expansão do reino do Senhor nessa terra. Em nome santo de nosso Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Obrigado e amém, Deus. Irmãos, eu vou fazer, junto com os irmãos, uma análise desses 3 versículos e algumas aplicações no final. E esse primeiro verso da nossa passagem em questão, o versículo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Em espírito de gratidão e servindo a Deus com consciência pura, consciência limpa, que é fundamental, termos um senso de gratidão constante em nossas vidas. O apóstolo Paulo foi um homem que sofreu bastante na sua caminhada, na sua obra com Cristo, em prol da propagação do Evangelho. A gente não via ele reclamando, murmurando, chateado, cabisbaixo, muito pelo contrário. Na maioria das suas cartas, em boa parte dos seus escritos, ele com um contentamento muito grande, e principalmente nesse versículo ele diz, dou graças a Deus. E ele continua dizendo, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, uma mente tranquila, uma consciência plena, limpa diante de Deus e diante das pessoas é algo maravilhoso. Ainda que Paulo tenha sido perseguido e pagou com sua própria vida o privilégio de servir ao Senhor, ele estava tranquilo e sabia que o que de pior os homens podiam fazer com ele, na verdade, estavam fazendo um favor, que era aproximando-o do seu Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, com essa consciência pura e limpa, com gratidão a Deus, ele relata ao jovem Timóteo, nessa carta em questão, das orações que faz ao seu discípulo. E não eram orações semanais ou oração que ele fazia uma vez por dia. Mas note o que o versículo diz, no finalzinho do versículo 3, que ele orava por Timóteo noite e dia. Podemos entender que foi no mínimo 2 vezes por semana que Paulo orava por Timóteo. E dos maiores privilégios que nós temos, maiores oportunidades que nós temos, tanto nesses dias que nós estamos passando, esses dias difíceis, como em todos os demais dias, é o privilégio da oração. A oração é um grande privilégio que o Senhor nosso Deus tem nos dado. E nós podemos estar distantes de quem amamos, porém a oração ela nos aproxima e muito. Importante nós orarmos pelas pessoas que nós amamos. Paulo estava longe de Timóteo. A gente vai perceber no versículo 4, no próximo versículo, onde diz que ele estava com muito desejo, até usar a expressão ansioso aqui, né? Não no sentido negativo, mas com muito desejo de ver Timóteo, estavam distantes. E Timóteo, além dessa ligação ministerial que eles tinham, também tinha laços de afeto muito profundos, de um pai para filho. Tanto que nos primeiros versículos, mais especificamente no versículo 2, ele diz ao amado filho Timóteo. Timóteo era filho na fé de Paulo e Paulo era o pai espiritual, o pai da fé do jovem Timóteo. E é maravilhoso essa ligação que eles têm, esse amor um para com o outro, que é o amor que nós vamos ver no próximo versículo e que a igreja tem dos irmãos uns com os outros. Então nós podemos estar distantes de quem amamos, como foi o caso de Paulo com Timóteo, mas a oração os mantinha aproximados. Charles Spurgeon, um grande pregador dos anos 1800,
ele tem uma frase muito bonita, onde ele diz o seguinte: ninguém pode me fazer um carinho mais verdadeiro neste mundo do que orar por mim. Olha que frase maravilhosa. Por mais que você esteja distante dos irmãos em Cristo, né? A gente sente o desejo fervoroso de voltar ao templo, mas que você esteja distante de um parente, a oração aproxima vocês. Então utilize esses tempos, esse período para orar, clamar pela vida dessas pessoas. Mais de uma vez por dia, a oração nunca é demais. A oração ela não tem contraindicação. Ore, coloque a vida da pessoa em oração. Faça uma lista de coisas que você gostaria de clamar ao Senhor pela vida das pessoas. Isso é um grande privilégio que você pode fazer. E como diz Spurgeon, um grande e maior carinho, manifestação de amor que você pode fazer por quem você ama. Além disso, nós precisamos frisar que Timóteo era motivo para Paulo ser grato a Deus, né? Como ele diz no início do versículo, dou graças a Deus, tudo mais, desde os tempos dos meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Paulo era grato a Deus por Timóteo, como eu disse, eles tinham essa conexão ministerial, mas essa conexão fraternal, porque Timóteo era próximo a Paulo, mas Timóteo também era útil para o ministério e útil para a obra. Em todos os quesitos, Timóteo era motivo de alegria de Paulo e era motivo para que Paulo fosse extremamente grato a Deus pela presença e pela existência daquele jovem. Nós precisamos despertar também, meus queridos irmãos, nas pessoas este mesmo sentimento. Que as pessoas próximas a você sejam gratas a Deus por sua vida. Que as pessoas ao olharem por você, ao conviverem com você, possam dizer glória a Deus pela vida dessa pessoa. Onde quer que você esteja, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na escola, quando voltar, seja em qualquer lugar, que na sua ausência as pessoas sintam sua falta, que você seja útil conforme a vontade de Deus, assim como Timóteo e Paulo foram instrumentos de Deus neste mundo, na vida das pessoas. O versículo 4, o apóstolo avança e ele diz: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Esse versículo mostra esse amor que eu disse há algum tempo, eu disse há alguns minutos atrás, esse amor profundo de Paulo para com Timóteo, de Timóteo para com Paulo, de um pai para um filho e um filho para com seu pai. Algo que somente a comunhão de Cristo pode proporcionar naqueles que não têm laços sanguíneos ou não eram amigos de infância, mas a conexão dos dois foi a conexão do Espírito Santo de Deus. E esse verso me lembrou também do momento que nós estamos passando. Lembrando das suas lágrimas, e essa é uma possível referência a quando os dois tiveram que se distanciar pelas diversas circunstâncias daquela época. Eles tiveram que se separar e Timóteo, já sentindo a dor da distância, com muitas lágrimas, se despediu de Paulo, e Paulo escrevendo essa carta, dizendo para ele: olha, eu lembro do dia que a gente se separou, que a gente se distanciou, e você chorou bastante. E ele diz: estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, e nós estamos desejosos por isso também. Eu, particularmente, eu estou muito ansioso para ver alguns dos irmãos da igreja transbordar de alegria. De poder, vai ser difícil, né? A gente não vai poder abraçar e estar muito próximo logo, quando houver a flexibilização, a gente vai poder se ver, mas ainda à distância, aquela coisa toda. Mas isso tem nos mostrado, pelo menos mostrado para mim, quão é importante estar com os irmãos e como é importante ter o desejo de uns pelos outros. E é só o Espírito Santo, nosso Deus, que pode nos proporcionar isso. Esses laços de amor e afeto que os filhos de Deus têm em Cristo Jesus são maravilhosos, irmãos. E a gente pode e deve priorizar isso, tanto agora quanto depois. Preservemos isso em meio a esse distanciamento. A comunhão amorosa e afetiva entre irmãos em Cristo Jesus nos revigora na obra do Senhor e na vivência neste mundo. Paulo tinha o seu chamado, Timóteo também. O chamado de Timóteo
muito provavelmente foi substituir o apóstolo Paulo. E essa transferência de bastão foi extremamente importante, mas o laço, o elo que os unia, fortalecia essa intenção e essa mentalidade vocacional que os dois estavam insistindo. E é isso que nós precisamos. Nessa vida, aqui na Terra, nós temos o chamado de Deus para cumprir. A gente não está nessa vida simplesmente para gastar os nossos dias e o nosso tempo ao nosso bel prazer, com os nossos sonhos, vontades e desejos, mas nós estamos aqui pela vontade do Senhor para cumprir a obra dele através de nós. Porém, não somos simples peças de um xadrez lançadas sobre o tabuleiro. Nós somos seres relacionais e o corpo de Cristo é um só. E esses entranhados afetos de misericórdia devem nos encher de esperança de tocar a obra. E ainda que as distâncias ocorram, nós temos a oportunidade de em breve nos vermos. E se alguém perder a sua vida no meio desse processo, temos a ciência, a certeza e a convicção de que nos encontraremos na glória. Irmãos, essa é a palavra maravilhosa da parte de Deus. Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós que estamos no mesmo Cristo, firmados na mesma fé, estaremos juntos por toda a eternidade, para a glória de Deus Pai. Então que essa mensagem possa nos encher de alegria e que possamos valorizar e priorizar a cada dia mais o privilégio de sermos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo da filiação do Pai, selados e unidos pelo Espírito Santo de nosso Deus em nós. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. E aí nós chegamos no versículo 5, o nosso último versículo aqui, da nossa passagem em questão. E eu escolhi essa passagem para a reflexão de hoje à noite, exatamente por esse verso em especial. Porque o ministério materno me é ensinado fortemente nesses versículos. Versículo 5, o apóstolo diz o seguinte: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. Aqui nós vemos 3 gerações fiéis ao Senhor. 3 gerações de fé. Uma avó, chamada Loide, uma mãe, chamada Eunice, tanto a avó, era mãe junto com a sua filha Eunice, e o jovem Timóteo. E aí nós percebemos a grandeza de uma fé que é passada de gerações. É claro que existem pais que são extremamente fervorosos e zelosos ao Senhor, e alguns filhos não seguem um caminho, cada um é responsável pelas decisões que toma. Mas com certeza um pai, uma mãe extremamente fervoroso no Senhor Jesus Cristo e fiel a Ele, vai passar muita bagagem para o seu filho e muito provavelmente ele vai ser fortemente influenciado pela fé que vivenciou e que viu em seus pais. Então aqui nós vemos 3 gerações fiéis ao Senhor, 3 pessoas de fé, e não era qualquer fé, como nós vemos por aí. Não é uma fé banalizada, uma fé circunstancial, mas uma fé, como a passagem diz, sem fingimento, sem falsidade, uma fé verdadeira. Não eram evangélicos simplesmente de moda, não simplesmente eram frequentadores de igreja, não simplesmente carregavam uma Bíblia embaixo do braço, não existia naquela época a Bíblia como nós temos hoje. Mas Paulo viu nessas 2 mulheres e nesse jovem uma fé verdadeira, e é o que nós precisamos ver hoje. É que o mundo precisa ver hoje, principalmente no momento em que o mundo está tão fragilizado por causa dessa pandemia, por causa desse isolamento, distanciamento social, por causa do medo das crises financeiras, enfim, todos os temores que têm nos rondado. É o momento da igreja, daqueles que possuem uma fé sem fingimento, estarem mais fortes do que nunca, se fortalecerem no Senhor, e que as pessoas possam olhar em nós e ver algo de diferente, assim como Paulo viu em Timóteo. Tanto a avó quanto a mãe desse jovem foram grande influência em
sua vida. E nós precisamos de pessoas que causam essas influências na vida dos seus próximos. É claro que há muitos servos e servas de Deus que não tiveram a presença de mães biológicas ou não tiveram um bom relacionamento com elas. Talvez a sua mãe não foi cristã, talvez ela não te criou bem, ou, sei lá, cometeu erros, enfim. A gente sabe que nenhuma mãe é perfeita, mas existem algumas mães, a gente sabe de mães que infelizmente abandonam, maltratam e tudo mais. Mas com certeza, esses servos e servas de Deus que talvez não tiveram suas mães biológicas ou não tiveram um bom relacionamento com elas, tiveram grandes mulheres que os influenciaram. Por isso que eu bato nessa tecla. Mãe não é apenas genitora. Mãe é aquela que cuida, que cria. Então talvez a sua mãe biológica não foi uma grande referência para você, mas você tem mulheres que, direta ou indiretamente, te adotaram, te assumiram e passaram e transferiram valores, principalmente valores espirituais para você. Eu tenho a minha mãe biológica, uma grande referência para a minha vida, tanto nos quesitos seculares, por assim dizer, como mulher, como mãe, como minha primeira professora, mas agora também espiritualmente como referência na minha vida. Mas sempre tive muitas mulheres que foram mães para mim, até hoje tenho. Sou grato a várias mulheres, eu poderia citar o nome delas aqui, não vou fazer isso para não cometer o erro do esquecimento, mas quem foi útil na minha vida, quem foi influência na minha vida sabe. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Não somente mulheres, como homens também, e jovens, porque a igreja de Deus precisa estar cuidando uns dos outros, influenciando uns aos outros. E quanto mais nos fortalecemos, mais somos exemplo, mais crescemos para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando da frase citada na introdução do ex-presidente americano, o Lincoln, onde ele diz que a mão, deixa eu só subir aqui e ler a frase na íntegra, a mão que embala o berço governa o mundo. Lembrando dessa frase citada lá no início, uma mãe que teme a Deus é capaz de fazer toda a diferença na vida de seus filhos. Toda a diferença na vida de seus filhos. Então que você, mãe, você que tem esse chamado, que tem esse privilégio, que nós homens nunca, jamais saberemos como é. A gente pode imaginar, a gente pode ouvir, nós homens podemos estar próximos, estudar e ler livros e ver relatos que nós nunca saberemos o tamanho do privilégio que vocês têm, mas que você, mãe, honre ainda mais esse privilégio e essa oportunidade que você tem, esse chamado de Deus para você. Que você que ainda é jovem, casada ou jovem solteira e sente no seu coração o desejo de ser mãe, que você possa se preparar para isso, física, emocional e espiritualmente, um casamento abençoado. Mas já coloque a sua vida diante de Deus para que seja uma grande referência na vida dos seus filhos e netos, como foi no caso de Lloyd e de Eunice. E que você, filho, valorize mais e mais a sua mãe, seja sua mãe de sangue, ou seja sua mãe de criação também. E para os maridos, que possam cuidar das suas esposas, cuidar das mães de seus filhos, valorizá-las, cuidá-las e ajudá-las nesse grande ministério, sendo ajudados por elas a criar os seus filhos no caminho do Senhor nosso Deus. E eu sei que muitos também perderam as suas mães biológicas e talvez para você essa data seja uma data triste. Mas além de você poder ser grato a Deus pelo tempo que teve com sua mãe, que você possa valorizar as pessoas que estão do seu lado neste momento. Que você possa louvar ao Senhor Deus e orar por essas pessoas. E também cuidar de uma mãe, possivelmente, de criação e que está sendo uma referência e influência na sua vida. Para a gente concluir, estamos caminhando para o final dessa mensagem. Nesses dias de isolamento, nós precisamos nos apegar àquilo que nos dá forças e esperanças. São dias difíceis,
são dias complicados. Os próximos também não serão fáceis. Como eu venho dito, o mundo nunca mais voltará ao normal. A sua vida nunca mais voltará ao normal. Porém, nós devemos fazer desse limão uma limonada. Então, nesses dias difíceis, nós precisamos nos apegar àquilo que nos dá forças e nos dá esperanças. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a primazia. Deus é o foco. Que em Deus nós possamos encontrar essa força e essa esperança, porque nós encontramos. Ele é a força, Ele é a esperança, Ele é a fortaleza. Ele é a nossa pedra de auxílio, Ele é o nosso socorro. Vai depender do quanto você está depositando a sua fé, a sua esperança, tudo que você é, tudo que você tem, sobre a soberana mão desse Deus maravilhoso. A família vem em segundo lugar, valorizando a família, cuidando daqueles que são seus, e no caso do dia de hoje, valorizando a sua mãe. Gratidão e consciência tranquila no viver da obra de Deus seguem atrás. Ainda que não estejamos no tempo, mas nós temos os nossos chamados da parte de Deus. Mas principalmente com gratidão em nossos corações, sabedores que Deus está no controle de todas as coisas, e com uma consciência pura e tranquila, por mais que sejamos pecadores, mas nós estamos sempre colocando a nossa vida diante de Deus em arrependimento e buscando mudanças de vida, continuemos firmados na mentalidade e na prática de viver para a honra e glória de Deus e cumprir o chamado dele através de nossas vidas. Busque ser motivo de gratidão na vida dos outros, como foi no caso do jovem Timóteo. Leve as pessoas a louvarem a Deus por sua vida. Ore bastante pelas pessoas que você ama, noite e dia, porque você vai ter mais tempo para fazer isso. E faça esse grande carinho e prova de amor por essas pessoas. Ore e clame ao Senhor pela vida delas. Não perca tempo, como a gente viu hoje de manhã, com o egoísmo, olhando para si. Mas ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. E com essa demonstração de amor que você possa orar pelas pessoas próximas a você. E Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que Ele abençoe todas as mães. Volto a frisar as biológicas, adotivas, as de criação e as espirituais, que nós filhos, filhas e maridos possamos valorizá-las e honrá-las com o que somos e com o que temos. Que Deus abençoe bastante o seu finzinho de noite, abençoe bastante a sua família, que o Senhor utilize você como ferramenta para a edificação do seu lar, por mais difícil que ele seja, por mais complicado que seja, em Deus há esperança. Se disponha e faça como o profeta Isaías, quando chamado por Deus, diga: eis-me aqui, envia-me, Deus, usa-me no meu lar. Que eu seja uma ferramenta do Senhor para a restauração, para a edificação e para o crescimento da minha família. E que Deus abençoe a todos nós nessa semana que se seguirá. Dá esse momento agora para vocês orarem com as pessoas que estão próximas a você. Deus os abençoe na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.